Várias mudanças já aconteceram em quase 3 anos de mandato. A última da professora Tereza Pazos, que na data de ontem publicou uma carta de desabafo. Nesta terça-feira, ela concordou em falar com a nossa equipe de reportagem. Antônio Luiz fala com exclusividade com a agora ex-secretária de Educação. Celso Garcia e todos que estão acompanhando o Record Notícias, nós tomamos conhecimento através das redes sociais da grande repercussão que houve com o pedido de renúncia do cargo por parte de secretária de Educação do município aqui de Pontes Lacerda. E por isso nós estamos hoje aqui na casa da professora doutora Tereza Pazos com esta carta intitulada O Desabafo de uma Educadora. Após pedir a renúncia do cargo, ela publicou nas redes sociais ou no seu perfil social esta carta. E, portanto, a gente quer saber um pouco da professora Tereza, os motivos que levaram a esse pedido de demissão. Professora, boa tarde. Fala para nós sobre o que levou a senhora a renunciar ao cargo já nesse 3º ano de mandato dessa gestão. Na verdade, Toninho, uma sucessão de fatos, né? O copo de água vai se enchendo até que tem uma gotinha que faz ele transbordar. A gotinha que fez o meu copo transbordar foi uma matéria muito infeliz, divulgada numa determinada emissora, dizendo que eu havia queimado a minha biografia ao ocupar esse cargo. Eu fiquei bastante indignada. E eu digo, nesse texto que você mencionou, a minha biografia ela não é construída de cargos passageiros. Ela é constituída de uma carreira inteira que muito me honra. Então, essa foi a gota d'água, na verdade, né? Disse também que eu queimei a minha reputação saindo do quadro negro. Eu fui professora há 30 anos da minha vida, eu me aposentei como professora, vez ou outra eu ocupei algum cargo, entendendo que eu poderia contribuir, mas o que me honra mesmo é ter sido professora a minha vida inteira. Obviamente, não foi só isso. Nós vivemos neste país uma crise econômica gigantesca, todo mundo sabe disso, e a prefeitura paga as sequelas dessa crise, nós enfrentamos dificuldades astronômicas ali dentro, e eu sempre tentei salvar o que deu sem ferir as crianças, tomando, às vezes, medidas pesadas, indigestas, e a cada medida que eu tomava, imediatamente um festival de pancadaria nas minhas costas, me desonrando, desacreditando e desabonando tudo o que eu fazia. Isso dentro do poder? Isso dentro do poder, dentro do legislativo, principalmente. Alguns vereadores me batendo toda segunda-feira na tribuna, cientes da crise que nós enfrentávamos, e eu me senti muito injustiçada com isso. Reconheço que, em tempos de crise, alguns remédios são mais amargos que outros, mas eu estava apenas fazendo aquilo que a minha consciência determinava e aquilo que é perfil de qualquer cidadão que se propõe a fazer um serviço sério. Além disso tudo, também dificuldades administrativas, de tocar o cargo, de fazer as coisas acontecerem, uma morosidade grande no processo, uma dificuldade grande para ter acesso aos recursos que são da educação. Eu não estou, em momento algum, dizendo que o dinheiro da educação foi roubado, nunca, jamais, mas não chegava no momento em que a gente precisava dele, e aí começamos a sofrer muitos cortes, muita dificuldade de tocar a máquina, e aí todos têm um limite. Agora, a senhora chegou até na carta fazer um comparativo com os recursos que são destinados ao esporte, à saúde e a outras áreas, em detrimento da educação, que a educação não tem cumprido com os repasses mínimos, que seria aí de 25%? Na verdade, deixe-me esclarecer. Todo gestor ele tem um ano inteiro para cumprir com as obrigações institucionais. Então, o Donizete está amparado pela lei, ele nunca deixou, ao final do ano, de repassar o montante. Qual que é o problema? Nós precisamos que ele seja repassado ao longo do ano, porque os gastos vêm ao longo do ano, né? Transporte, merenda, é o ano todo. E aí, quando atrasa esses repasses, a gente começa a sofrer as sequelas.
Um outro problema, e eu expus isso no ofício de demissão ao prefeito, é com relação, de fato, a um repasse maior para a saúde e menor para a educação. Eu entendo que ambas são importantes e ambas têm que ter o mesmo repasse. Então, lamentei, sim, sobre isso, mas disse diretamente ao prefeito, por ética, eu jamais faço isso sem que externe a pessoa diretamente ligada, e eu tenho um respeito profundo pelo Donizete. Um dos problemas que a senhora enfrentou também foi em relação ao transporte de escolares, né? A gente observa que a frota, pelo que a senhora citou, tem tido dificuldade até de se manter rodando, e principalmente com o repasse do Estado. A senhora deixou claro na carta que o Estado passa uma quantia muito inferior ao que se gasta hoje com o transporte de alunos da rede estadual. Exatamente. Os municípios, de um modo geral, estão hoje todos vivendo esse pesadelo. Eles são obrigados a pagar um transporte caríssimo, enquanto que o Estado repassa uma parcela ínfima do total de gastos. Por mais que tenhamos tomado medidas de pedir socorro ao governo do Estado para que ele melhore os repasses, para que ajude as prefeituras, não houve o retorno esperado. A resposta foi sempre negativa. Esse ano, por exemplo, para vocês terem ideia, aumentou 10 centavos. O que é 10 centavos de um estado que repassava R$ 1,80, passou a repassar R$ 1,90 para um município que paga, em média, R$ 3,50 o quilômetro. O município não aguenta. Agora, a senhora foi prejudicada? Faltou realmente com respeito parte, vamos dizer assim, de repente do Executivo, das secretarias, do Legislativo? A senhora se sentiu desrespeitada enquanto profissional que já atuou não só nessa gestão, mas em gestões passadas? Desrespeitada no sentido de quererem retirar o dinheiro da educação ou quererem fazer coisas escusas, jamais. Donizete é um homem extremamente íntegro. Mas lamentei não ter sido dada à educação o tratamento que tem sido dado à saúde. Isso eu lamentei e lamento profundamente. Eu queria que a educação tivesse aí 29%, 30% do orçamento, ou até mais, que é o que ela precisa hoje para funcionar bem, e, infelizmente, ela não teve. A saúde tem seus direito aos 15% mínimos, obviamente, e aí a prefeitura honrou a saúde com 22%, 23%. Então, eu queria que o mesmo tivesse sido feito pela educação e não foi. Então, as nossas crianças é que acabam pagando por, na minha opinião, um equívoco, né, administrativo. Poderia ter dado a mesma ênfase à educação e não foi dado. Professora, a gente gostaria de saber de um ponto que foi escrito nessa carta, o desabafo de uma educadora. A senhora disse que não foi ouvida muitas vezes? Sim. No seguinte sentido, Toninho, as nossas contas, pela dificuldade dos repasses para a educação, e elas iam atrasando. E, obviamente, pela minha responsabilidade de gestora da pasta, eu recorria aos órgãos competentes dentro da prefeitura para cobrar que se fizesse o repasse, que nós pudéssemos pagar as contas em dia, e não havia recursos. Eu não era atendida nesse sentido. As contas não eram pagas quando eu pedia, e elas precisavam ser pagas, ou nós teríamos, como de fato tivemos, corte de fornecimento de praticamente tudo dentro da Secretaria de Educação. Então, de fato, nesse sentido, não fui ouvida. Agora, nós sabemos, pelo que nós lemos na carta, que houve também a senhora disse que o copo encheu e uma gota faz transbordar, mas houve algo nos últimos dias que chamou a atenção, até que a gente leu nessa carta, de que a senhora planejava, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a escassez de recursos, fazer uma mini-reforma hoje, onde funciona a instituição, onde era o 15 de abril, fazer uma mini-reforma para resolver problemas de banheiros que estão até sem portas lá, e a senhora tentando fazer essa economia, mas ficou sabendo que outras obras em detrimento da educação iria acontecer, que não haveria tanta necessidade como naquele lugar, né? Não é a questão de não haver necessidade.
Foram feitos alguns eventos do esporte que eu acho que poderiam ter sido cortados, por mais que eu saiba que no esporte existe uma contrapartida da população, sempre há um gasto de dentro da prefeitura, e que, em que pese o respeito que eu tenho pelo esporte, eu sei da importância que ele tem na formação dos nossos jovens, mas pode-se cortar um evento do esporte para se priorizar uma situação como essas, que é gravíssima, né? Quem sabe da situação da UAB hoje sabe o quanto está difícil tocar a vida ali dentro, tanto para os alunos da escola quanto para os alunos da universidade. Então, nesse sentido, eu penso que se poderia ter priorizado algumas coisas. Professora, para a gente estar concluindo, a senhora sente-se no dever cumprido enquanto gestora? Eu me sinto, sim. Eu fiz tudo o que eu pude. Lamento não ter conseguido honrar o compromisso que eu fiz com os pares quando eu me propus a ocupar o cargo, né? Infelizmente não consegui. Fiz o máximo que pude, mas não foi possível. Mas fiz o que deu, né? Saio com a consciência tranquila, saio triste, obviamente, não pretendia que fosse assim. Saio porque entrei no meu limite máximo, minha saúde está altamente comprometida, psicologicamente muito abalada, não tenho mais condições para seguir, porque eu não consigo mais a calma e a racionalidade necessária para resolver os infinitos problemas que estão ali dentro da Secretaria de Educação, mas deixei uma equipe altamente preparada, qualificada, capaz de resolver todo e qualquer problema que entrar ali dentro.